hoje nós vamos ter aqui então uma prosa muito bacana. Nós vamos falar sobre árvores, nós vamos falar sobre nascentes, nós vamos falar sobre rios voadores e, é claro, a água que está lá no rio, que está no poço artesiano, que está aí nas nascentes. Esse é o assunto de hoje. Nós vamos conversar com Tonhão, Antônio Eustáquio Vieira, presidente do Mover e presidente do CBH Paracatu. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Prosa do dia. E hoje nós vamos ter aqui então uma prosa muito bacana. Nós vamos falar sobre árvores, nós vamos falar sobre nascentes, nós vamos falar sobre rios voadores e, é claro, a água que está lá no rio, que está no poço artesiano, que está aí nas nascentes. Esse é o assunto de hoje. Nós vamos conversar com Tonhão, Antônio Eustáquio Vieira, presidente do Mover e presidente do CBH Paracatu. Tonhão, seja bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural. Bom dia a todos, bom dia, Francis. Bom dia. Muito obrigado, é um prazer estar com você novamente, a gente que tem sempre tentado contribuir, né, com essa questão ambiental, com a gestão ambiental, com a gestão de recursos hídricos. E mais uma vez a gente está aí para levar um alento para aqueles que estão desalentados pelas preocupações com relação às questões ambientais. Com certeza, Tonhão. Então nós vamos começar a falar sobre árvore, porque daqui 7 dias, né, comemora-se o Dia da Árvore, né, 21 de setembro, e a Secretaria de Meio Ambiente, né, em parceria aí com várias outras entidades, está realizando aí diversas ações, e inclusive que começa hoje, está já daqui a pouquinho iniciando, vai de 8 até meio-dia, blitz educativa na porta da prefeitura, com participação de IEF, Quinroz, Bayer, Copasa, Finon, várias outras entidades e empresas aí unidas para poder estar alavancando mais a conscientização ambiental de todas as pessoas. Nós vamos falar essa questão de conscientização ambiental hoje com você, produtor rural. Por quê? Primeiro que você está na área rural, é onde a preservação ambiental, ela não é uma obrigação somente, ela é uma preservação do seu patrimônio, não é isso, Tonhão? Porque a árvore, exatamente, o meio ambiente faz parte da produtividade. Quanto mais conservado for o meio ambiente, mais produtiva é aquela propriedade rural. Eu tive participando de uma reunião essa semana e até que eu estava comentando com você ali há pouco, o IEF, né, através da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, através do IEF, está realizando um inventário para definir áreas prioritárias de conservação, né, da biodiversidade no Estado. E nesse levantamento apontou-se que 40% do território de Minas Gerais está dentro dessas áreas. Entendeu? Então, conclusão, é praticamente meio Minas Gerais. Por quê? Porque é tudo área de recarga de aquífero, né? E o interessante é que quando estava nessa reunião lá, eu até então estava calado, observando, e tinha um representante da indústria e um representante dos agricultores. E os dois criticaram que a ideia do Estado é não levar em conta a questão ambiental, não levar em conta a questão social, nem do desenvolvimento, levar só a questão ambiental em conta. Aí eu tive que falar, né? Foi só interessante, né? Até que, enfim, o Estado está entendendo e mostrando para a sociedade a importância do meio ambiente, que é o meio ambiente que vai gerar sustentabilidade para a indústria e para o agronegócio, né? Então isso é o que está acontecendo hoje e a sociedade já está percebendo. Essa confusão que está mundo afora, Brasil afora, por causa da questão ambiental, amazônica, eu estou achando isso bom. Isso é muito útil, porque todo mundo já sabe hoje, por exemplo, aqui em Paracatu hoje todo mundo sabe o que é outorga.
que é o direito de uso de água. Verdade. Você falava isso há 20 anos atrás, nossa, eu já fui excomungado por todo mundo aqui por causa disso, né? A gente falava também, nós temos que tomar cuidado. Conclusão, fritar o cerrado, acabaram com o cerrado, destruir as áreas de recarga de aquífero, que são muito mais importantes que os rios, porque se você não tiver uma área de recarga bem conservada, onde a água bate em filtro, você não tem rio, porque não tem água, e tá aí o resultado. E uma das maneiras de fazer essa área de recarga é cuidando principalmente do solo, né? Exatamente. Com a cobertura vegetal, com árvores, no caso da área de plantio, fazer um bom tratamento daquele solo, não é isso? Exatamente. Hoje tem um plantio direto, tem curva de nível, tem vários outros... barraginha. Barraginhas, tem outros procedimentos. Só que é complicado, porque você tem hoje a bacia do Rio Paracatu, por exemplo, que tem 4.200.000 hectares, 4.200.000 campos de futebol. Você imagina o tamanho disso, né? Nós temos ela, 70% dela foi toda devastada, foi toda desmatada, exatamente nas áreas que enfia a água para o solo. Entendi. Né? Então, além disso, nós temos, desses 3 milhões que foram desmatados, nós temos a metade dele pecuária em péssimo estado de conservação. Pois é, a pecuária, por exemplo, poderia contribuir muito se, por exemplo, os pastos fossem reformados constantemente. Lavouras, lavouras, porque na realidade... Lavoura de capim pro gado. Exatamente, o pasto ele tem que ser uma lavoura, só que o cidadão planta o capim e esquece, né? Ou pega uma área que tem capim e põe o gado ali, pronto. E de qualquer maneira, sem o procedimento necessário para aquela área. Então tem que ter cultura de capim. Isso tem que entrar na cabeça do produtor. Ou ele tem a pastagem como uma cultura de milho, de soja, etc, ou então ele não mexe com gado. Entendi. Porque além dele ter prejuízo imenso, né, ele tem o quê? Ele tem a área toda degradada. Tonhão, uma coisa importante, a gente está falando aí de gado, né? Essa área, além dela ter que ser uma lavoura realmente de capim, que é o alimento ali do gado, também precisa ter a cobertura solar para que esse gado tenha conforto e consiga produzir melhor. Porque a partir da hora que ele está no sol, um sol de rachar que a gente aqui está torrando esses dias. Você acha que o gado, que tem uma pele até mais escura, não vai torrar mais? Ele não vai perder... água, né? Não vai transpirar, isso vai fazer o quê? Vai produzir menos leite, parte dele é água. Não é isso? Franz, uma coisa interessante. Então tem que plantar árvore também no meio do pasto. Você tem que, por exemplo, eu sei aqui de vários produtores que tem essa preocupação. A pastagem dele tem muita árvore ao ponto de tem regiões que o capim nem desenvolve bem. Mas isso aí é sabedoria do povo antigo, que esses cidadãos hoje têm os pais deles, os avós, que tinham essa percepção da coisa. E hoje em dia isso não existe. Hoje você vai em lugar aí de criação de gado, aí, nossa, só que você vê uma ave em pé lá, tá o gado todinho se espremendo debaixo da sombra daquela ave. Será que esse produtor não percebe isso? Como que ele não percebe isso? Que se ele vê no sol rebentando, igual nós temos aqui, o gado se espremendo debaixo de uma árvore, será que ele não percebe? Ele não tem sensibilidade para ver a necessidade disso? Então a própria natureza mostra pra gente o que tem que ser feito, né? Entendi. São 7h55, hoje a gente está falando aqui na Rádio Boa Vista FM sobre meio ambiente e produtor rural. O Tonhão, que é presidente do CBH Paracatu, também presidente do Mover, está aqui debatendo sobre isso comigo, né? A gente acabou de falar agora há pouco, né, Tonhão, da importância da árvore na pecuária, né? Mas também não é simplesmente qualquer árvore, tem que ser a árvore adequada para aquela região, que no caso nosso aqui é o bioma cerrado. Então, se o produtor rural falar, então tá bom, vou reflorestar o meu pasto, né, usar o sistema ILPF, ele tem que procurar saber quais são as espécies mais adequadas, tanto para a questão da fauna, tanto quanto também a questão da flora, né? Aliás, o inverso, tanto pela questão da flora, que é a árvore, mas a fauna, porque os animais que vivem nessa região vão se alimentar daquele fruto ali que é o mais apropriado para ele. Também tem isso para influenciar. Pois é, Franz, é muito interessante porque tem até regiões do Cerrado que você não pode trazer espécies do Cerrado
de outra região para essa região. Até dentro do próprio Cerrado? Dentro do próprio Cerrado tem isso também, tem essa diversidade de regiões, né? Entendi. Então tem, por exemplo, um viveiro da região do Cerrado a 1.000 quilômetros daqui, ele produz umas mudas que muitas vezes não podem, não devem ser trazidas para cá e vice-versa. Entendi. Né? Então você tem que produzir as mudas numa certa região, coletando sementes daquela certa região, né, para serem utilizadas naquela certa região. Só que hoje, com uma situação de plantio de muda, não é fácil. Você plantar 1, 10, 20, 30, 50 mudas de árvore é fácil. Mas a hora que você vai plantar 10 mil mudas, 20 mil mudas, aí a situação é muito complicada, porque nesse bioma nosso aqui, nesse calorão que tem, se você plantar uma muda no início do período chuvoso, fica aí ela úmida 3 meses, de repente vem um sol, 6 meses de sol arrebentando. Aí como é que você vai cuidar dessas mudas? Entendi. Né? Então hoje a gente atua mais protegendo as áreas, isolando essas áreas e deixando e torcendo para que a própria natureza, através dos animais e das próprias plantas, através do vento, jogue a semente ali, aquela semente vai germinar e vai retomar a floresta que tinha. Um trabalho que existe no caso, então, é o cercamento nascente. O cercamento nascente, um dos objetivos é esse. Só que muitos produtores rurais querem que você faça a cerca dentro da área, entendeu? Ele não puxa para fora um pouco. Tem produtor aqui que a gente está monitorando as áreas que eles pediram para puxar para fora, bem para fora a cerca. Então a cerca comeu até um pedaço da pastagem. Então a gente está monitorando para ver a evolução dessa área que está protegida de pastagem, que foi fechada junto da nascente, para ver que a vegetação que tem na nascente ela vai chegando para dentro da área e ocupando aquela área. Não precisa se plantar. Uma vez você me contou também que até determinados tipos de árvores, até os animais fazem parte do processo para germinação correta, né? Por exemplo, lobo, não é isso? Lobo, raposa, cutia, né? A própria raposa, ela costuma ingerir algum vegetal, né? Agora você vê, por exemplo, o lobo. O lobo pega aí a própria fruta da lobeira, ou na época da cagaita, outra fruta aí do cerrado, aquilo ele sai disseminando aquilo através das fezes, né? Então é uma maneira, é igual a cutia. O pessoal não fala que a cutia pega uma semente, enterra ela no chão para ela alimentar, depois esquece, passa um tempo e virou uma árvore aquilo ali, né? Entendi. Então o mais importante, Francisco, é que a comunidade ela tem que fazer a conexão de árvore com água. Sim. É por isso que a gente sempre dizia aqui em 2017 que o pessoal fala, o dia que chover vai resolver, e a gente falava, olha, chuva não quer dizer água na torneira ou nos rios. Por quê? Porque a gente já sabe que essa conexão foi perdida por causa da devastação, né, que aconteceu, não só do desmatamento, mas o desmatamento irregular sem critério, que aí passa a ser uma devastação. Entendi. Né? Então, isso aí eu acho que tem que a sociedade entender, fazer essa conexão de árvore e água. Por exemplo, sem árvore não tem chuva. Você vai sair falando isso aí, tem cidadão que fala que você é maluco. Árvore com chuva, o que tem a ver? Mas quando você entende e tem conhecimento que uma árvore de 10 metros de copa, de diâmetro, ela bombeia até 200 litros de água para a atmosfera por dia, por 24 horas, você sabe que, então aí você vai entender que essa água que a árvore bombeia, ela vai, transforma-se em gás, né, no sistema, vai para o sistema, tipo um sistema gasoso, entra onde? Na história dos isoladores. Ela evapora, no que ela evapora, ela entra nas correntes de ar, e aí, com o choque da corrente de ar quente com ar frio, cai a chuva. Então, se você não tem a floresta, você não tem isso acontecendo. Né? Você não tem essa conexão. É importante a comunidade entender. E aí, quando você vê muitas pessoas dizendo por aí afora, cientistas, a Amazônia está queimando, nós não precisamos da Amazônia. Por que nós precisamos da Amazônia? Não só por causa da questão de oxigênio, de capta a poluição e traz o oxigênio para a humanidade e entra nas correntes de ar, mas por causa da umidade. Né? Nós perdemos hoje na Amazônia mais de 100 milhões de hectares foi desmatado na Amazônia.
Mais de 100 milhões de hectares. Você sabe lá o que é isso? 20% da Amazônia são 100 milhões de hectares. 100 milhões de hectares são 100 milhões de campos de futebol que nós perdemos de árvore. Agora, se uma árvore bombeia 200 litros para a atmosfera e uma de 10 metros e uma de 20 metros chega a bombear 1.000 litros d'água, como que você quer que tenha chuva no Sudeste, sendo que a chuva daqui venha pelas correntes de ar da Amazônia, que passa do Oceano Atlântico, junta as duas umidades, a evaporação do Oceano Atlântico e da Amazônia, e vem para cá. Então, como que você quer que tenha chuva? Que é por isso que a chuva diminuiu tanto, né? E aí, quando, além de não ter chuva, você não tem a árvore para a água infiltrar no solo. Então, virou aquela confusão. É o que está acontecendo hoje, que a gente tem que tentar sair dessa, né? Porque nós temos tempo, né? Só a gente agir, né, Tony? Tem que agir, mas eu acho que tem muitas, assim, eu sei que tem jeito, né? Não posso falar a forma que a gente pode resolver isso, porque a forma principal é o ser humano querer. Aí que está o problema. Porque se o ser humano não quiser, aí, meu amigo, né? Agora, se ele quiser, é fácil resolver. Você não vê que quando você quer ter uma laranjeira produzindo no seu quintal, não é fácil? Você não faz um buraco, não planta ela, não cuida que um dia tem laranja, é porque você quis. Se você ficou só reclamando e de braços cruzados, você não vai ter aquela laranja no seu quintal. E assim é o planeta como um todo, é o Cerrado. O Cerrado todo, o Cerrado, os estudantes, desde de pequenos, aprendem que o Cerrado é a caixa d'água de Minas Gerais, do Brasil, caixa d'água. Por quê? Porque ele é a área que filtra a água para sair nas nascentes. Se as nascentes estão tudo secas, o que está acontecendo? Os rios estão tudo secando, o que está acontecendo? É porque a água não está infiltrando. Isso é lógico, uma coisa lógica, né? Não é difícil entender isso. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Agora são 8h05, estamos falando sobre árvore, rios voadores e agora vamos falar de rio físico, né? Mais especificamente Ribeirão Santa Isabel, que faz parte da bacia hidrográfica do Paracatu, que também faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco. Quer dizer, o nosso Ribeirão Santa Isabel joga água para o Paracatu, que joga água para o São Francisco, que vai parar no meio do mar. Como diz aquela canção, né, Tony? Pois é, isso aí. Então é muito importante para nós aqui cuidar das nossas, dos nossos rios, das nossas nascentes, porque não vai estar trazendo benefícios só para Paracatu, não. Vai trazer benefícios para os nossos irmãos lá do Nordeste, que vivem na seca, que inclusive a gente está sabendo aí da questão do desvio do curso do rio, né, que é para como é que chama? Transposição do São Francisco. Quer dizer, tá levando água para quem não tem água, gente. Pelo amor de Deus. Olha a importância de nós. E eu tô falando aqui nós, gente da cidade e da zona rural. O Paracatu Rural, nesse ponto, tem que chamar a atenção também de quem tá na cidade. Tem muita gente que vai pra zona rural, vai pra uma cachoeira, vai pra um rio e larga a sujeira toda lá, larga latinha, vidro, lata de cerveja, de refrigerante, papel, plástico. Isso é poluir. Aí não quer... Aí quer chegar aqui na cidade e ficar falando mal de produtor rural? Também não, aí eu não aceito não. Quer falar mal de produtor rural? Faz a sua parte, preserva o ambiente aqui na cidade. Quando for chupar um picolé, não joga o papel no meio da rua, não. Joga na lixeira, meu Deus do céu. Pois é, Francisco, mas o grande problema não é esse, não. Eu acho que nós temos a ocupação desordenada de solo na zona rural e urbana. Entendi. É muito simples, o pessoal da minha idade lembra muito bem de Paracatu 50 anos atrás. Né? A gente tinha várias nascentes dentro do perímetro urbano. Hoje nós temos uma nascente agonizando, porque elas não morreram, mas elas estão agonizando. A nascente lá do açude eram duas, hoje tem uma agonizando que pinga a água, né? Por ocupação desordenada.
será possível que não tinha outro lugar para fazer casa, a não ser dentro das áreas das áreas de preservação dessas nascentes, né? Aqui nós temos a região dos Olhos d'Água, que no passado, antes de ter a região do açude, que o açude foi a segunda área para abastecer Paracatu. A primeira era a região dos Olhos d'Água. Vai lá. Se acreditar em mim, não, dá uma passadinha hoje atrás da Copevap nos Olhos d'Água, que é uma nascente também. Então... Aquela nascente ali da Chácara dos Padres, ela ainda... nascente da Chácara dos Padres é minguando. Tem a nascente que existia no Porto Cruzeiro, uma ia pro lado de lá, pro Córrego do Sabão, o outro vinha pra cá, pro Baleeiro, também aquela onde atravessa a Vila Mariana, eles falam que é uma grota, também secou. Tem ali aquele que passa pela Rio Bom, também chama de grota de JK, aquilo não é grota, aquilo era um córrego no passado, secou, e vários outros na cidade, né? Então a ocupação desordenada, ela acontece de todas as formas, não só com lixo, eu nem falo de lixo, porque todo mundo já está sabendo disso. Agora, tem-se que dar uma freada nisso. Essa ocupação desordenada, ela é tão séria que Paracatu hoje, nós temos aqui, eu acredito que Paracatu deva ter no mínimo 20 mil lotes para serem comercializados, para serem ocupados de loteamentos que existem. Aí eu pergunto, e se esse povo conseguir resolver construir nesses lotes de um dia para o outro, onde é que vai arrumar água para abastecer esses lotes, essas residências? Sendo que hoje nós temos dificuldade com as 25 mil habitações existentes atuais que tem em Paracatu. E se esses resolverem construir? Então é ocupação desordenada, sem planejamento. E outra coisa, isso não é só que não, isso é para tudo quanto é canto, né? Então o colapso está total na região do Cerrado, principalmente, que é a região produtora de água. Lá no Santa Isabel, você está acompanhando de perto, até porque está presidindo o CBH Paracatu. Já está acontecendo, né? Já está praticamente finalizando o trabalho de revitalização que vem pela verba estadual que a Emater encabeçou a orientação técnica daquilo ali, tá? Já foram feitos vários quilômetros de curva de nível, várias barraginhas construídas, e agora parece que está faltando pequenos detalhes para iniciar a construção de estradas ecológicas. E você já também falou que tem aí uma verba, não sei se já foi liberada, para também construção de estradas ecológicas, né, Tonhão? Nós temos várias ações sendo implementadas ali dentro e tentando organizar isso em cima do zoneamento ambiental produtivo que foi realizado pelo SEBRAE em parceria com o Irriganor e outras entidades aí. Então, a nossa ideia é conectar essas ações todas de maneira que a gente não faça uma ação onde já tem a outra, né? Faça somando com a outra. Nós conseguimos, a própria Copasa fez uma ação lá da proteção de várias nascentes. O Movimento Verde, junto com a Kim Rosa, vai fazer agora também alguns quilômetros lá de cerca, já está mapeada, as áreas já estão mapeadas. A Emater está concluindo essa, e nós conseguimos mais 1,5 milhão com o Comitê da Bacia do São Francisco. Foi uma ideia que o Comitê do Paracatu teve. Conseguimos esse 1,5 milhão, já está acertado. Dia 1º, inclusive, vai ter um técnico aqui na reunião do CBH Paracatu para mostrar para os membros do comitê como que esse recurso vai ser repassado, porque tem gente que acha que ou prefeitura ou órgão qualquer vai pegar esse recurso. Não é assim. O próprio Comitê do São Francisco tem uma agência de bacia, essa agência licita o projeto técnico em cima do que a gente propôs. Nós fizemos uma proposta em cima das estradas rurais que foi apontado nesse zoneamento, a necessidade de se adequar a essas estradas, porque as estradas, elas que são as maiores causadoras de devastação dos corpos d'água, pelo entupimento, né? Prova tanto que a estrada todo dia, todo ano a prefeitura vai lá, empurra terra para cá, empurra para lá, põe cascalho e vai para onde? Vai para os corpos d'água. Então 72% da morte de corpos d'água é causada pelas estradas. Nesse estudo já aponta isso. E nós precisamos, na realidade, de 3,5 milhões. Só que 1,5 milhão nós já conseguimos do Comitê de São Francisco, via Comitê do Paracatu. Então esse técnico vem aqui para mostrar para o comitê como que esse recurso deve ser utilizado, né? Então, nos próximos dias ele vai estar, o próprio técnico, ele vai estar trabalhando na elaboração da proposta de licitação para elaborar o projeto, depois futuramente para executar. Tonhão, é o seguinte, você falou da questão das estradas rurais, né? A estrada rural, você acabou de dizer que é o maior causador de prejuízo aos rios, né? Aos corpos d'água. Em compensação, a estrada ecológica,
ela é o maior beneficiador, porque ela vira ali um local de captação de água para infiltração no solo, para recarga do aquífero. Exatamente, ela passa a ser de destruidora para produtora de água, entendeu? Então isso é o que a gente espera que aconteça aqui em Paracatu, porque vai ser uma revolução, porque nós vamos ter praticamente todas as estradas rurais da Bacia do Santa Isabel, nós vamos ter essas estradas praticamente todas recuperadas, né? Só que aí tem que ter o compromisso do poder público de não intervir nessas estradas sem um acompanhamento técnico e sem seguir a diretriz do que está sendo proposto no projeto, que são estradas ecológicas, estradas que vão ser levantadas. E outra coisa, o município tem que ser parceiro, pelo menos não intervir nessas estradas futuramente de qualquer jeito, porque o município não vai gastar recurso nenhum para fazer essas estradas e vai ter estradas aí que vai durar mais de 10 anos, sem precisar de você nem passar por lá, né? Então o município tem que ser parceiro, pelo menos ajudando a zelar do que foi feito. São 8h16, ao vivo hoje com Tonhão, falando de rios voadores, rios físicos, árvore, água. E nós vamos falar sobre uma reunião que aconteceu ontem, né, Tonhão? Onde diversas pessoas se uniram para principalmente aglomerar em um local só informações verídicas, corretas. Nos últimos dias, eu recebi alguns questionamentos. Vai faltar água em Paracatu nesse ano. Eu também tinha medo disso acontecer. Só que todo mundo viu que choveu. Primeiro ponto. Segundo ponto, com a experiência que a gente teve em 2017, muitas pessoas começaram a se preocupar e falar assim, o que eu posso fazer? Eu vou cuidar melhor do solo, eu vou plantar uma árvorezinha e tal, pequenas ações. E assim, nós temos hoje um aplicativo que qualquer cidadão pode acompanhar o nível da água na captação do Santa Isabel, né? E esse nível da água ele é praticamente simultâneo. Ele, a cada 3 horas, talvez, é feita a atualização. Então a gente sabe do nível. Procurei a Copasa, procurei você também para conversar a respeito disso. E todas essas informações levam a crer que grande chance, quase 100%, que não vai faltar água em Paracatu. A gente não pode afirmar 100% de certeza, mas é 99,99%. E você confirma isso porque você tem acesso a diversas informações de diversas entidades. E a ideia sua, juntamente com a equipe do CBH, juntamente com outras entidades, está unindo isso aí. Conta para o nosso ouvinte o que é essa união, o que é essa reunião que aconteceu ontem e que formou a partir disso. Franz, essa questão de faltar água é muito complexa, depende de muitos fatores, né? Vou te dar só um exemplo aqui. Suponhamos que todas as casas de Paracatu, de repente, adquiram 2 caixas de 1.000 litros d'água. Fala assim, agora eu vou guardar água aqui porque vai faltar água. Aí eu te pergunto, no outro dia não vai ter água nas torneiras. Não vai, a estação de água, tratamento de água, não vai dar conta, porque tá todo mundo com 1.000 litros d'água na casa, já é problema. Você imagina se arrumar mais 2 caixas de 1.000 litros. Entendeu? Entendi. Então isso aí é um fator complicador. Agora, nós realizamos uma reunião ontem na sede do Movimento Verde. Foi só a sede, porque foi iniciativa do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. Nós reunimos a diretoria do comitê, membros da diretoria, os irrigantes que estão por cima da captação lá do Santa Isabel, a própria Copasa e o coordenador da Colmeia, o coordenador e o vice-coordenador da Colmeia, que é o colegiado de meio ambiente, que foi formado em 2017, quando teve aquela confusão toda e que atua até hoje. Bom, nós nos reunimos para estudar o que está acontecendo e ver o que precisamos de ser feito, de fazer, né? Levantar a situação. Bom, tiramos algumas ideias e o IGAN, Instituto de Gestão das Águas, ficou de nos passar de ontem até segunda-feira os dados exatos sobre a situação de monitoramento do Santa Isabel, porque nós instalamos lá, via Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, em 2017, 2018, nós instalamos no segundo semestre uma estação telemétrica automatizada, que é uma estação que é conectada
na Agência Nacional de Águas, que o cidadão, qualquer cidadão tem acesso a qualquer hora do dia, da noite, onde ele estiver no mundo afora, ele pode acessar para ver a situação do nível de água do Santa Isabel, pelo menos o nível. O nível e chuva. Nível e chuva você tem através dessa estação. Você não tem vazão. E o problema que nós temos é que nós não temos isso anteriormente. Nós temos agora. Nós temos de um ano para cá. Mas quando você olha de um ano para cá, a situação do ano passado e desse é praticamente a mesma. Entendi. Né? Então está mantendo, mesmo com a chuva que teve, está mantendo a situação. Só que pode ter variáveis. Existem 2 irrigantes por cima da captação que estão ainda em fase final de lavoura, que deve ficar mais uns 15 dias irrigando. Então aí que a gente vê, quando você olha, analisa os dados dessa estação, como ela é online a qualquer momento, você vê que tem um pico de 3 centímetros nela, um período do dia, que é exatamente a hora que estão irrigando. E está diminuindo a água nessa estação telemétrica automatizada. Entendi. Lembrando que eles retiram a água justamente no horário permitido por lei. Tudo, eles têm outorga, tem tudo. Eles têm outorga, tem tudo. Agora, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, eles vão fazer um pente fino aqui nos próximos dias para ver o que está acontecendo na bacia. Porque existem notícias de inúmeros chacreamentos, né? Você imagina, você faz, aqui tem realmente vários chacreamentos, se cada chacreamento desse tem 50 casas, suponhamos que tem 10 chacreamentos, são 500 casas, se cada um tirar 1 litro por segundo, que é nada, 1 litro por segundo, nós vamos ter aí 500 litros por segundo saindo, que é o dobro da população de Paracatu, né? Entendi. Então isso aí o Estado vai averiguar e essas pessoas que estão irregulares vão ter que se enquadrar. E além disso, nós temos também, Franz, que é importante dizer, sobre o decreto de área de conflito. Aquele, né, que o Estado... DAC 03. Que o Estado emitiu, colocando toda a bacia do Rio Escuro como área de conflito. Conclusão, várias regiões de Guardamó, Paracatu, Vazante, vão ter que trabalhar conjuntamente, gerenciando a água que vai usar. E a bacia de Santa Isabel está dentro do escuro. É o Santa Isabel, afluente do escuro do Paracatu, Paracatu de São Francisco, né? Entendi. Agora, eu até queria aproveitar aqui, França, para dizer o seguinte, aquela vazão residual, porque tem pessoas que falam assim, mas é um absurdo a água ir pro mar, tem que ir, porque nós temos que manter a vazão residual, que é o que mantém a vida no rio, mantém os peixes, né, os animais que usam aquela água, né? Então isso é importante. Então o fato é o seguinte, nós temos, se a gente quer cuidar de um grande rio da nação, nós temos que cuidar de todos os olhos d'água que existem na bacia hidrográfica desse rio. Não adianta. Não adianta você ficar falando em São Francisco, em Paracatu, sendo que lá na cabeceira do Santa Isabel tem gente fazendo besteira. Tem gente aterrando a nascente, porque ele quer plantar um capim dentro daquela nascente, aterrando uma vereda, porque quer plantar capim dentro da vereda, né? Eu lembro, Franz, muitos anos atrás, quando nós fizemos um filme de Lavoisier sobre a questão do Morro do Ouro. Nós fizemos um filme, na oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer seu Leno. Leno era ator do filme, pai de Zé de Leno, lá do Santana. Aí eu perguntei para ele, seu Leno, naquela região do Campo de Santana, quando o senhor era criança, ali não tinha uma lagoa marginal ali? Porque eu acho que devia ter uma lagoa, por causa da Piracema, os peixes aquilo ali era uma lagoa de reprodução dos peixes do Córrego Pobre e do Córrego Rico. Isso é uma ideia minha. Aí ele falou assim, Antônio, eu não lembro não se tinha lagoa, mas eu lembro que tinha um canavial ali, quando eu era criança, no lugar do Campo de Santana. Esse canavial indica o quê? Que ali realmente era uma lagoa, que eles plantavam a cana onde o lugar era mais fresco, né? Exatamente na lagoa. Então essa falta de cuidado, ela existe, não é de hoje. Só que naquela época, 100 anos atrás, sei lá, ninguém tinha noção disso. E a consequência está aí hoje, né? E o que nós estamos vendo hoje, França, é o resultado da falta de cuidado. Tonhão,
para a pessoa, então, buscar essas informações nesse observatório que foi criado, então, como que ela pode fazer? Olha, a partir de segunda-feira, o Comitê do Paracatu está compilando todos os dados que existem a respeito de Santa Isabel, dados técnicos e oficiais, não é que eu penso, não. Então nós estamos pegando outorga de Copasa, outorga dos produtores da bacia, documentos de reuniões que foram realizadas com o Ministério Público no ano passado, abaixo-assinado que nós enviamos para o Ministério Público em 2017, os dados dessa telemétrica vão estar 24 horas por dia lá no telão, qualquer cidadão que não tiver acesso, se quiser ir lá ver o que está acontecendo, a gente tem esses dados para mostrar, e vários outros dados. Os que a gente não conseguir juntar a curto prazo, a gente vai buscar conforme a solicitação da sociedade. Mas o que nós estamos fazendo é o seguinte, uma das atribuições do Comitê do Paracatu. Comitê de Bacia, dos 240 comitês que foram criados no Brasil até o momento, são órgãos de Estado, né? Nós somos agente público, voluntários, eu tenho minhas responsabilidades como membro e presidente do comitê, eu tenho responsabilidade civil e criminal. Se eu fizer coisa errada lá dentro, eu tenho a mesma responsabilidade do funcionário público. Então, nós vamos estar com essas informações para que a sociedade tenha uma lente e saiba da realidade. Porque hoje todo mundo sabe que a internet virou uma usina de fake news, né? De notícia verdadeira e notícia falsa. Então ninguém sabe. Eu mesmo tem hora que eu não sei o que eu estou vendo aqui, se é verdade ou não. Então a ideia nossa é ter isso lá, para a sociedade ir lá, a mídia ir lá coletar informações. Inclusive o pessoal da Rádio Itatiaia, como a menina teve na expedição em maio, que nós fizemos em Paracatu, ela ficou sabendo quem estava montando essa sala de situação, ela já me contactou, segunda-feira eu preciso saber do seu o que estava acontecendo, porque eu naveguei no Paracatu em maio com vocês, na expedição, e a ponte que secou em 2017 estava com 90 centímetros d'água. E agora, como é que ela está? Entendi. Né? Entendeu? Então tem muita gente atenta e que quer ajudar a encaminhar isso. Agora, essa sala de situação ela vai servir para o comitê e os parceiros que estão desenvolvendo essas ações buscar desenvolver ações necessárias para que a gente tenha harmonia na cidade, tanto no que diz respeito à tranquilidade da sociedade, como a tranquilidade também na água, né? Entendi. Ter a água tranquilo para atender a todos, porque é o que o Comitê do Paracatu sempre diz, olha, se tiver diálogo e entendimento, nós temos como chegar no equilíbrio que nós precisamos e ter água para todos. Se não tiver isso, não tem, cada um puxar para o seu lado, não tem. E no mais, eu queria aproveitar, Franz, e pedir à comunidade para economizar. Não adianta, tem gente que até hoje está aguando passeio, né? Está aguando rua, com água potável, água tratada, e isso é complicado. Então, aí eu te pergunto, como é que você quer que não falte água? Como é que você quer que não falte água, sendo que tem cidadão até hoje aguando rua, né? Até hoje a água que você podia estar lavando roupa, utilizando essa água para jogar no passeio, lavar a rua, etc. Você está pegando água nova, vamos dizer. Tonhão, deixa o seu número de telefone pessoal aí. Bom, o telefone meu é 38-999-64-8152. Nós vamos ter também um WhatsApp telefone e WhatsApp dessa sala de situação. Que quem quiser maiores informações, depois te passa, você pode passar para o pessoal. Agora, o meu particular é 999-64-8152. Ou então, se o pessoal quiser maiores informações, pode entrar em contato no e-mail do CBH Paracatu, que é cbhparacatu@gmail.com. Fechado. Então eu vou agradecer a sua participação, a gente passou um pouco do tempo, mas um assunto muito importante para toda a população de Paracatu, não só para os produtores rurais. E eu vou agradecendo a audiência de todos, deixando aí o recado dos nossos parceiros e a gente volta segunda-feira. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.